Evangelho de Marcos, capítulo 14. Se você encontrou, vou pedir para você ficar em pé para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Marcos 14, versículos de 1 a 11. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume, preciosíssimo perfume, de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém. Oremos. Senhor Jesus, por favor, Senhor, nos dê sabedoria para entender, Senhor, a Tua palavra neste trecho, Senhor. Neste dia, Senhor, que era a quarta-feira que antecedia a Tua paixão, Senhor. Nos ajuda a meditar, Senhor, nesse texto que diz que os sacerdotes e os escribas queriam te matar, que uma mulher cujo nome aqui não é mencionado queria te adorar, e que Judas, um dos teus discípulos, quis te trair. Nos ajuda a meditar nesse texto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, a última vez que eu preguei foram 3 domingos atrás, porque depois teve o Eliezer, a palestra sobre depressão, e domingo passado a Marta pregou aqui. Foi uma pregação maravilhosa. Os irmãos que estiveram aí puderam constatar. Eu preguei, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse trecho, dos versículos 3 aos versículos 9, que é a história da mulher de Betânia, né? Vocês se lembram que quebrou um precioso, derramou sobre Jesus um preciosíssimo perfume que equivalia ao salário de 1 ano, e derramou sobre ele. E os discípulos, os presentes, eles ficaram indignados. Obrigado, André. Ficaram indignados porque disseram: pô, podia ter vendido isso daí e dado para os pobres. Então, e aí Jesus disse: pobre sempre vai ter no mundo para vocês ajudarem, vocês nem sempre vão ter. Ela, sem saber, antecipou-me, me preparou para a sepultura. Preparou antes de morrer, já o preparou, colocando um perfume maravilhoso sobre ele. E ele disse que aonde o Evangelho fosse pregado, ia ser contada a história dessa mulher. E se cumpriu, né? Porque em todo lugar que o Evangelho chegou, a história dessa mulher chegou como um exemplo de adoração irrestrita e de amor irrestrito por Jesus. Alguém que pegou talvez todas as suas economias e colocou tudo ali sobre ele naquele momento. Algo inconcebível, algo
que talvez nem passe pela nossa cabeça, né? A oportunidade de fazer algo assim, talvez a economia de uma vida, ir lá e jogar toda sobre Jesus, e essa mulher foi homenageada por Jesus. E quando nós comparamos esse texto com o de João 12, esse trecho dos versículos 3 ao 9, ele aconteceu não na quarta-feira, ele aconteceu no sábado anterior. Você pode ler, deixa anotado, João capítulo 12, versículo 1, diz que aconteceu esse fato 6 dias antes da Páscoa, que foi na sexta-feira, então aconteceu no sábado. Só que Marcos, por algum motivo, ele quis colocar essa narrativa nesse intervalo, como se tivesse acontecido na própria quarta-feira. E aí a gente tenta especular e tentamos entender por que Marcos fez isso. Porque se nós fizermos uma harmonia do Evangelho, não aconteceu nesse dia. Porque na quarta-feira, veja, quarta-feira lá no versículo 1, dali a 2 dias era a Páscoa. Então a Páscoa foi na sexta, era quarta, quinta, sexta. Ele colocou como se tivesse acontecido na quarta, mas na verdade, se você ler João 12, 1, você vai ver que aconteceu no sábado. Por que Marcos fez isso? Por que os sinóticos, os evangelhos sinóticos apresentam nessa ordem? A opinião que se chega que ele fez isso é para contrastar a atitude dessa mulher simples e anônima de Betânia, que a gente não sabe por esse texto o nome dela, a gente não sabe, a gente sabe pelo Evangelho de João que é Maria, mas aqui a gente não sabe, ok? Para contrastar então a atitude dessa mulher com o dos sacerdotes e escribas que queriam matar Jesus, e para contrastar a atitude dela com a atitude de Judas que queria trair Jesus. Então aqui nesse trecho a gente vê um contraste entre a atitude de sacerdotes e escribas. Sacerdotes eram as maiores autoridades religiosas em Israel. Os escribas eram os maiores estudiosos da Bíblia da época e eles queriam matar Jesus. E Judas, que era um dos 12 discípulos que viu Jesus multiplicar pães, multiplicar peixes, curar leprosos, ressuscitar mortos, ensinar tudo o que ensinou, Judas queria trair Jesus e entregá-lo por dinheiro. E essa mulher, aqui nesse texto anônima, deu o melhor de sua vida para adorar Jesus. Então a gente vê um contraste de atitude entre esses personagens aqui do texto. A atitude da mulher de Betânia, a gente já meditou, então eu vou me concentrar mais agora nos sacerdotes e em Judas Iscariotes. Mas com essa mulher, resumidamente, nós aprendemos que aqueles que amam Jesus fazem coisas extraordinárias por Jesus, como aquela mulher fez, sem reservas. É uma adoração sem reservas, é um amor sem reservas. É alguém que realmente amava muito o Senhor Jesus, e isso serve de exemplo para todos nós. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre os sacerdotes e um pouco sobre Judas Iscariotes. E a primeira pergunta é: por que é que os sacerdotes queriam matar Jesus? Por que sacerdotes e escribas queriam matar Jesus? Veja, o sacerdócio foi instituído por Deus. Se você ler os livros da lei, Levítico, Números, a gente verifica que o sacerdócio foi instituído por Deus e tinha uma função em Israel, uma função de ensino, uma função sacrificial. Então essa daqui é a religião de Deus. Eles representam sim uma religião que havia sido instituída por Deus, pela lei, por Moisés. Arão era irmão de Moisés. Então o sacerdócio, o sacerdócio levítico foi instituído por Deus. E os escribas
eles eram os maiores estudiosos do Antigo Testamento, que era o que tinha até a época. Então era um cara que sabia a Bíblia de cor. Por que esses homens queriam matar Jesus? Não devia ser o contrário? Se eles são sacerdotes de Deus, e se os escribas são os maiores entendedores da Bíblia, por que eles queriam matar Jesus? E aí a gente, pela própria leitura dos evangelhos, do próprio Marcos, dá alguns insights assim para a gente. Primeiro, eles achavam que Jesus ele violava o sábado, porque ele curava no sábado. A gente verifica que no evangelho de Marcos houve algumas vezes essa discussão, ou então quando os discípulos eles começaram a descascar o milho para comer, por que seus discípulos estão fazendo isso? Aí Jesus usa um trecho lá de Davi, quando comeu, entrou no templo, comeu um pão que não era para ele comer, e mesmo assim ele não foi desaprovado por Deus. Ou seja, eles queriam arrumar uma desculpa para acusar Jesus, e uma delas era essa: ele violava o sábado. E outros trechos diz que ele era blasfemo, porque ele se dizia filho de Deus, e se dizendo filho de Deus, ele se fazia igual a Deus. É um blasfemo, temos que matar esse homem porque ele é um blasfemo. Outros tinham medo, porque como ele trazia atrás de si uma grande multidão, eles achavam que, se Roma olhar para isso e desagradar, pode colocar em risco a estabilidade que nós temos aqui. Até que Caifás disse: convém que um homem morra do que morra todo o povo. Mas, se você ler Marcos 15:10, lá no fundo vai dizer que eles entregaram Jesus por inveja. Entregaram Jesus por inveja. Então, às vezes as pessoas elas têm as desculpas mais interessantes, mais plausíveis, mas para esconder, na verdade, uma intenção ruim. Não, precisamos matá-lo porque ele é blasfemo, porque ele viola o sábado, porque ele é um agitador. Mas na verdade os caras estão com ciúmes de Jesus, porque ninguém quer admitir: quero matar ele porque eu estou com ciúmes. Não, a pessoa vai lá e inventa uma desculpa justa para fazer algo, justa entre aspas, para fazer algo tremendamente ruim. Geralmente as pessoas são assim, né? Elas dão uma justificativa justa para fazer algo, justa entre aspas, para fazer algo que foi e que é tremendamente ruim. Então os sacerdotes queriam matar Jesus. Outra dúvida é: por que é que Judas queria matar Jesus? O Judas, justo o Judas que andou 3 anos, veja que ninguém está isento de ser traído, nem o mestre foi traído. Então apegue-se sempre a Deus, tenha sua firmeza sempre em Deus, porque infelizmente no mundo dos homens isso pode acontecer. Pode acontecer. Jesus sabia que isso aconteceria com ele. Temos sempre que estar preparados para situações assim, embora na verdade nós nunca estamos, mas Jesus estava. Por que Judas quis trair Jesus? Aí existem muitas especulações. A Nilda até pregou uma vez aqui, né? Aproveito a presença da Gabi aí, está aí, graças a Deus pela sua vida, Gabi, em nome de Jesus. Mas a Nilda pregou uma vez sobre isso aqui, né? A traição de Judas. Uma das especulações que ninguém aceita é a seguinte: Judas queria que Jesus reagisse. Judas, ele foi o primeiro a entender de fato. Alguns dizem que ele era o discípulo mais inteligente no sentido de sagacidade. Alguns diziam assim que ele quis provocar uma reação em Jesus. Ele entendeu que a casa ia cair, ele entendeu que Jesus não veio para ser um dominador, ele foi o primeiro que entendeu. Ele falou: mas então eu vou traí-lo, assim ele reage, ele chama aquela legião de anjos e acaba com tudo e reina em Israel. Mas ninguém, muito poucas pessoas, esse tipo de especulação às vezes é interessante porque rende um mestrado para o cara, um doutorado, porque para você ter um título de mestre e doutor na academia, você tem que falar alguma coisa que nunca ninguém falou. Então o cara vai lá e dá uma viajada. Não quero fazer pouco caso de quem trouxe essa interpretação, é uma brincadeira, mas a verdade é que pouca gente aceita essa especulação. A outra é a seguinte:
que Judas de fato, ele entendeu que Jesus não veio para reinar no sentido humano do termo, que Judas percebeu e entendeu, ele foi o primeiro a entender o que Jesus disse. Cara, ele está dizendo isso mesmo, que ele vai morrer e que não vai ter reino nenhum aqui agora. Ele entendeu. Judas, o cara mais ligeiro de todos eles, falou: pô, se a casa vai cair, eu preciso levar algum. Eu preciso levar algum. Então ele vai lá, o que ele faz? Bom, se a casa vai cair de qualquer jeito. Eu entrego e os caras me pagam um dinheirinho e eu não saio tão mal dessa aqui. Essa interpretação parece ser mais plausível, porque diz lá em João que Judas, ele realmente cuidava da bolsa e que ele era ladrão. Então, a Escritura afirma, Judas era ladrão. Então, se ele era ladrão, a primeira interpretação não faz sentido que ele quis provocar uma reação, porque daria até uma boa intenção que ele não tinha. E lá o texto de João diz, lá em 13:27, que Satanás entrou dentro dele, quando Jesus lhe deu um bocado molhado. Olha que coisa. Então, ele entregou Jesus, ele traiu Jesus, porque ele quis levar, pelo menos, alguma vantagem em cima de Jesus. Um homem que viu Jesus fazer tantas coisas boas e ainda assim o traiu. Então, se um dia você estiver, espero que nunca aconteça, diante de uma situação que você fale: puxa, eu não sou perfeito, mas sempre tentei fazer o meu melhor e foi traído, é aí que você se identifica com Jesus. É o modo de você se identificar com Jesus, porque Jesus passou por isso e muitos dos seus discípulos também podem passar. Espero que não aconteça, mas se acontecer, lembre-se de que aconteceu com Jesus. Então, nós temos essas duas situações aí, dos sacerdotes e os escribas, e de Judas. Eles não queriam entregar Jesus durante a festa. Veja no versículo 2:14, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mas Jesus foi morto durante a festa. Incrível que os homens tracem seus planos, mas a última palavra vem do Senhor. O decreto de Deus determinou que Jesus fosse crucificado durante a festa da Páscoa, e ele foi. É uma coisa trágica olhando do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, as coisas aconteceram do jeito que Deus determinou que acontecesse. Ou seja, contra os planos de Deus não há plano, contra os planos de Deus não há conselho, prevalecerá sempre a vontade do nosso Senhor e do nosso Deus, porque o que Ele decretou que acontecesse, isso acontecerá. Jesus foi entregue durante a Páscoa, o Cordeiro Santo de Deus foi crucificado em nosso favor. Louvado seja Cristo por isso, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Algumas observações então, irmãos, que nós precisamos fazer. Muitas vezes, aqueles que representam Deus são aqueles que mais combatem contra Deus. Os sacerdotes, como já foi dito aqui, eles foram instituídos por Deus, o Pai, por Yahvé, por Jeová. Jesus Cristo é o Deus encarnado no mundo, e os sacerdotes estavam combatendo contra o próprio Deus, e o Senhor Jesus foi reconhecido na face de uma mulher humilde que o adorou. Então, muitas vezes, aqueles que representam Deus no mundo são aqueles que mais o combatem. E aí cabe a cada um de nós, a todos nós, sempre tentarmos discernir entre aqueles que dizem representar Deus e se falam ou não em seu nome, se estão lutando ao lado de Jesus ou
contra Jesus. Muitas vezes a igreja apoiou, por exemplo, a Inquisição, em que pessoas eram entregadas para morrer porque acreditavam de um jeito ou acreditavam de outro, e elas achavam que estavam fazendo em nome de Deus, mas estavam fazendo contra Deus. Houve momentos na história em que a igreja apoiou a escravidão. Quem ressuscitou a escravidão no Ocidente? Pense bem, a escravidão ela acabou durante o Império Romano. Quando o Império Romano se cristianizou, acabou a escravidão, lá no início do século IV. No início do século XVI, a escravidão foi retomada no Ocidente. Por quem? Por aqueles que se diziam cristãos. E todo o problema que nós enfrentamos hoje por causa de racismo, se tem racismo, se não tem, se dá cota, se não tem, isso, aquilo, outro, é por quê? Porque um dia os caras resolveram escravizar, e isso com o apoio de muitos líderes cristãos, sejam católicos ou sejam protestantes. Durante o nazismo, boa parte dos cristãos católicos e luteranos apoiaram Hitler, apoiaram Mussolini, apoiaram a Ku Klux Klan. Ela nasceu no seio de uma igreja protestante nos Estados Unidos, aqueles caras de capuz branco, não é o Zé Gotinha, era a Ku Klux Klan, certo? Tudo isso sob o aval e sob a bênção de muitos pastores e padres. Pasme só você, porque muitas vezes aqueles que representam Deus no mundo são aqueles que mais combatem contra Deus. Você acha que Jesus ia pegar uma faca e ficar enfiando em alguém porque não acredita nele? Ou porque tem uma opinião errada a respeito de Deus? Ou você acha que ia discriminar alguém por conta da tonalidade da cor da sua pele? E assim sucessivamente. Muitas vezes os líderes fazem do povo comércio, combatem contra Deus, como o apóstolo Paulo disse. Por isso que nós temos que ficar atentos para que saibamos distinguir entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, pelo menos a grosso modo. Eu sei que no fundo ninguém tem certeza absoluta de nada, mas a grosso modo Deus, o Espírito Santo, te ensina de todas as coisas, e a palavra de Deus te dá o discernimento correto para que você saiba se um líder fala em nome de Jesus, a favor de Jesus, ou se um líder cristão está combatendo contra Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo e você tem o Evangelho para isso. E no âmbito pessoal, a gente tem que tomar cuidado para que a religião não nos torne pessoas piores, porque muitas vezes a religião nos torna pior, nos torna julgadores, nos torna intolerantes, nos torna senhores da verdade, nos torna desprezadores de outras pessoas, tudo aquilo que Jesus não ensinou. Então nós também precisamos ficar atentos a isso. Eu escrevi um texto esses dias em que eu dizia: olha, a gente estava andando no mundo, a gente era amigo de todo mundo, tomava uma cachaçinha, fumava um cigarrinho, era bem chegar a todo lugar, viramos crente, pentecostais. Opa, ficamos alegres, tivemos a primeira experiência, mas a gente fica serião, já não cumprimenta mais ninguém, começa a julgar, e é do reteté, e ali orando e tal, mas a gente fica com uma postura rígida assim, não fala com mais ninguém, não conversa mais, não... Aí a gente estuda mais um pouquinho, agora a gente virou reformado, agora nós somos da igreja da reforma, agora a gente só lê coisa boa, só escuta coisa boa, Nicodemos, a gente escuta lá o John Piper, a gente lê o livro do Timothy Keller, e assim sucessivamente. Agora a gente não é mais pentecostais, esses pentecostais não entendem nada. Vira e mexe alguém fala isso aqui, realmente esse pessoal aí, eles não gostam dos pentecostais não e tal, eu não faço parte dessas igrejolas não teológicas, nos viramos da reforma. Aí o cara estuda mais um pouco e ele vira liberal.
já não acredita mais em oração, acha que isso é coisa de gente atrasada, acha que isso daí é coisa de gente primitiva, começa a chamar todo crente de doente. Eu conheço pessoas assim, o cara não acredita mais nada, fala, esses crentes é tudo doente, ainda bem que eu não tenho mais essa doença. E assim a gente vai, né? O contato com algumas coisas que eram para ser boas vai nos transformando em pessoas ainda piores. Então precisamos tomar cuidado com isso, para que a religião não nos torne ainda piores. Muito pelo contrário, porque nós temos estudado que o fim do Evangelho é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Aleluia. Cada vez mais parecidos com Cristo. Que isso aconteça na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Porque algumas vezes, aqueles que mais estudam são os que menos o reconhecem, que é o caso dos escribas. Algumas traduções mais parafraseadas traduz escriba por advogado, porque eram os caras que entendiam da lei. Então você parte do princípio que o cara que mais entende de escritura, eu entendo de Bíblia. Quando esse cara vê Jesus, ele vai reconhecer em Cristo tudo aquilo que estava escrito a respeito de Deus. E na verdade os escribas, claro que não é uma generalização, mas os principais queriam matar Jesus. Por quê? Porque o estudo destituído de sentimento, o estudo destituído de piedade, o estudo bíblico destituído de amor, o estudo bíblico destituído de oração, ele pode, na verdade, endurecer mais o nosso coração. Porque o saber, o apóstolo Paulo diz, o saber, muitas vezes ele faz o quê? Ele faz com que a gente se ensoberbeça, se a gente não vigiar. Por isso que as duas armas devocionais que nós devemos usar sempre é leitura e oração. Leitura e oração. Mente e coração. Para que a gente não vire nem pessoas totalmente emocionais, destituídos de toda a razão, né? Que é totalmente emocional, totalmente sentimento, e nem que a gente fique somente pessoas frias, racionais, mas sem nenhum tipo de emoção, sem nenhum tipo de piedade, mas equilibrando todas as coisas sempre. Porque esses homens, embora eles fossem estudiosos, eles não reconheceram Jesus como Messias e como Senhor. E às vezes uma pessoa simples, como essa mulher, vai lá e quebra um vaso de alabastro em Jesus e o perfuma. A teologia do coração. Então nós nunca podemos separar o conhecimento da piedade. Tem que conhecer sim, tem que estudar sim, tem que se esforçar, porque Jesus disse que aquele que o ama guardará a palavra dele. O apóstolo Paulo disse que toda a escritura é inspirada. Então você deve, na sua vida cristã, você tem que ler a Bíblia inteira, do começo ao fim, várias vezes, 2, 3, 4, 5 vezes, mais os evangelhos do que a Bíblia inteira, salmos, provérbios. Você deve ler a Bíblia inteira, mas sempre com um espírito de oração e sempre com o desejo de conhecer mais a Cristo, pelo intermédio da tua leitura. Leia mesmo a palavra, coma esse livro, mas leia também com o coração, em nome de Jesus Cristo, para que você não caia no erro desses escribas, se tornando arrogante por conta do conhecimento, porque conhecimento não é para humilhar ninguém, conhecimento é para cativar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Falando assim do âmbito dentro da igreja, o conhecimento é para maravilhar as pessoas e não para humilhar as pessoas. Creio aqui para que, através do seu exemplo de estudo, você incentive outras pessoas a estudarem a Bíblia também e conhecer ainda mais o teu Deus. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Mas leia, pratique aquilo que os antigos chamaram de lectio divina. A gente falou aqui em cima hoje, que é leitura, oração, meditação e ação. Leitura, oração, meditação e ação. Então, por exemplo, você pega um trecho lá de Tiago e fala, você ora e você lê lá
a fé sem obras é morta, lá no capítulo 2, aí você medita, a fé sem obras é morta, eu tenho fé, mas eu tenho obras, acho que eu tenho poucas obras, com fé vou fazer as minhas obras, e você ora a Deus, Senhor, me ajuda a fazer obras que glorificam o teu santo nome, você leu, você orou, você meditou, e você praticou. É assim que deve ser na nossa vida. Faça isso todos os dias em nome de Jesus. Há alguns que andam com Cristo que infelizmente se cansam dele, que foi o caso de Judas Iscariotes. Alguns que andam com Cristo infelizmente se cansam dele, porque Jesus, ele tinha um projeto, veio pregar, ensinar, curar, fazer o bem, mas acima de tudo, morrer pelos nossos pecados. Veio para dar a sua vida. Esse era o projeto de Jesus. Eu venho ensinar o caminho do bem, o caminho reto, o caminho da justiça, da misericórdia, do amor e do perdão, mas eu vou morrer pelos pecados do povo. E aqueles que crerem em mim gerarão um povo que anunciarão o meu evangelho para todas as nações. Esse é o projeto de Cristo, era o projeto de Jesus. Judas Iscariotes, ele tinha na cabeça dele outro projeto, provavelmente um projeto de poder, provavelmente um projeto de domínio, de riquezas. Quando ele percebeu que isso não ia acontecer, o que ele fez? Ele chutou Jesus para escanteio. Então por que muitas pessoas desistem de Jesus? Porque o projeto dessas pessoas não é igual ao projeto de Jesus. E elas se cansam de Jesus. Elas se cansam do Evangelho. Qual o projeto do Evangelho? É glorificar a Deus, é viver em santidade, é pregar o Evangelho, é procurar a cada dia viver como Cristo, é ter uma vida de oração, é ajudar a quem tem necessidade, vestir os nus, abrigar aqueles que não têm abrigo. Qual é o projeto do Evangelho? É glorificar a Deus. E às vezes a pessoa está com outro projeto. Às vezes pode até acontecer do nosso projeto pessoal, ou daquilo que nós entendemos que é o projeto de Deus, não está muito de acordo com aquele ministério que nós caminhamos. Isso faz parte. A Igreja de Cristo, ela é multiforme em sua sabedoria, em sua pluralidade. Então hoje, se você for parar para pensar, tem igreja para todos os tipos. Tem igreja que você vai lá, está todo mundo num calor desse de paletó e gravata, porque eles entendem que é assim que se deve adorar. Às vezes as cabecinhas já meio brancas, e está lá todo mundo, eu quero uma igreja que todo mundo adore de paletó e gravata, está lá. Tem igreja que tem uma prancha de surf ali, em cima do púlpito, que o cara passa aquele negócio que deixa o cabelo mais claro, não é? Água oxigenada, né? Que deixa a pessoa passando aqui com o cabelo amarelo aqui, pregando. Eu quero uma igreja mais descoladona. E tem igreja assim, você vai lá. Cara, eu quero uma igreja em que o louvor seja heavy metal. Deve ter igreja assim, heavy. Eu já vi igreja que os caras dançam samba rock na hora do louvor. Eu acho um absurdo isso, porque quem não sabe dançar samba rock fica lá chupando o dedo, né? Que é uma dança muito difícil, né? Dançar samba rock, né? Quem é que lembra como é que dança samba rock? Mais ou menos. Então, eu quero uma igreja focada na ação social. Tem. Eu quero igreja focada no discipulado. Tem. Então, existe aí uma série de focos ministeriais que as igrejas têm e que podem servir aí para aquilo que a pessoa entende que está mais afinado com o projeto de Jesus, e a pessoa vai lá e as igrejas vão se completando nesse sentido. O que não pode acontecer é a pessoa se cansar completamente de Jesus e se afastar dele, se afastar completamente de Jesus, como fez aqui Judas Iscariotes. Existia um pensamento nos antigos teólogos que eles chamaram de demônio do meio-dia. Demônio do meio-dia. Foi aquilo que deu origem, a ideia que deu origem, isso começou na Grécia, que era chamado de 8 pensamentos, ou logismoi, que se tornaram os 7 pecados capitais no Ocidente. O 8º era chamado de assidia, que era a ideia
que eles falavam que era o demônio do meio-dia. O que era o demônio do meio-dia? Era aquele horário em que o sol estava mais forte no céu, em que a pessoa perdeu o ânimo para fazer qualquer coisa, que ela já está cansada, que ela não quer mais saber de nada na vida, ela está se arrastando. E eles faziam essa metáfora para dizer que é a vida daquela pessoa que não se encanta por mais nada que é de Deus. Ela já não canta com alegria, ela não adora com alegria. Quando ela ora, os olhos delas não lacrimejam. Não digo que você tem que ficar chorando toda hora, mas há momentos que sim, ela já não se emociona mais com as coisas de Deus, ela vai ficando estupefada, ela não aguenta mais essa coisa de igreja, ela não aguenta mais ler a Bíblia, ela ficou enjoada de tudo. Cuidado! Eles diziam que era a tentação mais perigosa, quando a pessoa ela já superou, ela não é mais adúltera, ela não é mais maledicente, ela não é mais lasciva, ela já superou os outros, mas ela chega nesse ponto em que ela já se cansou totalmente das coisas de Deus, e ela chuta Jesus e troca Jesus por um punhado de moedas. Foi o que Judas, alguns entendem, foi o que Judas sentiu. Eu não me encanto mais por esse projeto. Que projeto pregar o evangelho? Que projeto viver em santidade? Ficar ali orando, vocês estão falando para quê? Para o teto? Ajudar pobre, que se dane eles. Não quero mais saber disso. E a pessoa troca Jesus por um outro projeto. Porque qualquer projeto afastado do projeto de Jesus não passa de um punhado de moedas. Não passa de um punhado de moedas. Então, se a sua alma estiver assim, como disse lá João aos Efésios, arrepende-te para que eu não mova o candeeiro do lugar, para que eu não retire o seu galardão, e volte-se para Jesus e arrependa-se e peça para Deus que Ele possa retomar em sua alma aquele primeiro amor, em nome de Jesus Cristo, para que você não troque o projeto de Jesus por outro projeto, para que você não troque Jesus por um punhado de moedas, para que você não troque Jesus por um punhado de lazer, para que você não troque Jesus por um punhado de prazer, para que você não troque Jesus por um punhado de diplomas, para que você não troque Jesus por um punhado de amigos, mas que você continue firme e alegre no projeto de Jesus para a igreja, e no projeto de Jesus para a sua vida, e no projeto de Cristo para a sua família, porque Ele tem o melhor para cada um de nós, porque aquilo que o nosso coração nem imagina, nem subiu à nossa mente, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que os amam, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não permita que nada o afaste de Jesus Cristo nosso Senhor. Não entregue Jesus, não entregue Jesus, não o troque por um punhado de moedas. Afine o seu pensamento com o pensamento de Jesus, e você será bem-aventurado em tudo o que fizer. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus.